justiça na escola, tá? É uma discussão que vai assim, um pouco nos fundamentos, dos princípios de justiça que são, digamos, estabelecidos para pensar a distribuição dos bens sociais, os bens que são produzidos na sociedade, e que você precisa de critério para você realmente poder fazer uma distribuição, e essa distribuição normalmente ela se faz nas sociedades democráticas, estabelecendo direitos, né? Bom, o que é então a temática da justiça na escola, né? Do que se trata? Fazendo assim uma leitura de vários autores, eu estabeleci que seria a relação teoricamente construída entre justiça e escola, que pode ser considerada como debate, né? Um debate que apoia a compreensão de quais são os princípios de justiça que orientam, delimitam e justificam a distribuição do bem social e educação escolar, por meio de políticas e práticas educacionais. As políticas e as práticas educacionais, elas na verdade concretizam o quê? Os direitos que são estabelecidos, né? Então são as formas de você operacionalizar os direitos que na verdade são estabelecidos em instâncias mais macros da sociedade, e que permitem identificar, quer dizer, uma discussão que permite também identificar quais são as consequências da implementação desses direitos por meio das políticas e das práticas educacionais no âmbito da escola e da sociedade, porque existe evidentemente uma relação entre o que você faz em termos de escola e a vida social, né, de forma mais ampla, e vice-versa, né? Existe uma relação entre como, na verdade, uma sociedade se vê e estabelece direitos e o que se faz na vida escolar. Então, nessa discussão, a educação escolar ela é considerada um bem social. Então, o que será um bem social? É tudo, aqui nessa discussão, é tudo o que é produzido socialmente, que é valorizado socialmente, que interfere, na verdade, na definição de posições vantajosas na sociedade. Logo, que tem uma interferência sobre o que a gente chama de desigualdade social. Então, são bens para os quais nós precisamos de critérios justos. O que são os critérios justos? São os critérios que podem ser considerados legítimos. Essa discussão ela é objeto de debate e de conflito, porque existem várias posições, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Assim que o direito social, no âmbito dessa discussão, é um meio legítimo de distribuição de bens sociais. Então a sociedade, digamos, ela produz várias coisas. E não é só aquilo que se produz, digamos, concretamente do ponto de vista que o dinheiro pode representar, tá? Mas existem também bens simbólicos, né? E que às vezes tem bens simbólicos que são tão importantes, digamos assim, tão definidores de posições sociais na sociedade, quanto riqueza, por exemplo. A educação escolar, né, nem sempre ela foi considerada, digamos, né, na história da humanidade, um bem social tão, digamos assim, definidor de posição social de um modo que atingisse todo mundo, certo? Porque nem sempre foi um bem social que todo mundo poderia ter acesso. Pelo contrário, até bem recentemente era normal você encontrar na literatura. Hoje em dia, essa discussão ela é feita de uma forma mais camuflada. Mas até bem recentemente era bem normal você encontrar uma discussão, por exemplo, de que os filhos dos trabalhadores, né, eles tinham que aprender o quê? A trabalhar, os ofícios, né? Não havia uma necessidade de acesso a essa educação escolar, por exemplo, ao longo da sua vida. Porque, na verdade, ele tinha uma inserção. Então, toda essa discussão, né, de como é que se distribui esse tipo de bem social, ela tem um vínculo com os modos como a sociedade se representa,
verdade, os conflitos na sociedade, dos grupos sociais, vão ampliando, né, na vida social, nas sociedades democráticas, o acesso sobre determinados bens, tá? Bom, então, esse direito social, que no âmbito dessa discussão é um meio legítimo de distribuição de bens sociais em sociedades democráticas, já vou dizer isso, né? Nas quais os indivíduos se representam como livres e iguais. E, por outro lado, nas quais a origem social continua afetando a possibilidade da igualdade e da liberdade. Isso é uma contradição, né? E é uma contradição super importante para a gente entender os conflitos em torno dos quais, na verdade, a gente experimenta a ideia de você conseguir uma educação de qualidade, por exemplo. Por quê? Veja bem, até, por exemplo, o fim do feudalismo, né, ele tem um significado importante para a gente pensar a questão do direito. Por quê? Porque até aquele momento, a gente não tem aquela história de falar do sangue azul, né? O que é o sangue azul? As posições sociais, elas eram definidas pelo nascimento. Então, não existia representação de que todos nós somos livres e iguais. Isso é uma construção histórica. E do ponto de vista das representações, se configurou a ideia de que todos nós somos livres e iguais. Então, todos nós podemos, a despeito de nosso nascimento, galgar certas posições sociais. Então, a partir desse momento, isso é uma transformação tão radical. Vocês têm ideia? É a possibilidade, se até então, por exemplo, se eu nascesse nobre, estava dado para mim as posições vantajosas da sociedade e também a riqueza, era uma coisa que estava dada, entende? Era independente da minha luta, de qualquer coisa. Eu era independente se eu era uma pessoa esforçada, se eu era uma pessoa boa. Isso não tinha relação com nada disso. Não havia relação com mérito, era por nascimento. Essa mudancinha, que é uma mudançona, mudou tudo. E a partir do momento, então, que todos se representam como livres e iguais, você tem que estabelecer o quê? Critérios, onde? Digamos, todos nós que somos livres e iguais, vamos ter que participar, né, dessa discussão. Só que essa construção também foi uma construção histórica. Quem poderia participar dessa discussão? Né? Nem sempre as mulheres puderam participar livremente dessa discussão. Nem sempre. Então, isso tudo foram coisas que foram sendo possíveis exatamente devido a essa mesma representação. A representação de liberdade e igualdade é uma coisa que nasceu, que surgiu, foi sendo construída e também foi sendo expandida ao longo da história. E isso, na verdade, é uma coisa complicada, porque, sobretudo, isso veio, né? O Marx, eu acho que representa isso muito bem, mas tem vários outros teóricos que não vou ficar citando, mas que vai mostrar o quê? Olha a grande contradição dessa sociedade. As pessoas se representam como livres e iguais, mas a origem social, né, que para o Marx aí ele vai nomear como as classes sociais, continua pesando sobre essa possibilidade, né, de igualdade, de liberdade. Então, se você vê, por exemplo, aquele livro, tem um livro do Marx que eu acho maravilhoso, que chama Questão Judaica. Se vocês tiverem a oportunidade, alguém aqui já teve a oportunidade de ler esse livro? É muito bom, porque é essa discussão que ele vai fazer. Ele vai falar, olha, essa representação, né, que é, digamos, para ele, digamos, a grande representação da ordem social burguesa, que ele vai falar, da liberdade, da igualdade, ela é, digamos, é uma representação mesmo, ela não é real, entendeu? Na vida real, quem é operário, ou quem não tem acesso ao modo de produção, essas pessoas, quer dizer, elas não são tão livres e iguais quanto, né, aos burgueses que têm acesso aos meios de produção. Então, o Marx, ele representa um divisor, digamos assim, de águas nessa forma de compreender o modo como os bens escassos nessas sociedades democráticas, digamos, que estão também se consolidando, né, na modernidade,
como é que se compreende essa divisão, né? Entretanto, digamos assim, essa representação, né, não é porque o Marx ele aponta, né, o dedo na ferida, que a representação ela morreu. A representação de igualdade e liberdade, ela continua tão viva na nossa sociedade e ela é o grande fundamento das sociedades democráticas, né? Então, assim, o próprio Marx, apesar de apontar o dedo nessa ferida, ele também vai dizer que é exatamente essa representação que dá a possibilidade, né? E aí é o viés político do Marx, né? De você conseguir fazer com que, digamos, os operários, né, se organizem, possam realmente se colocar na vida social e transformar a sociedade para uma sociedade onde a distribuição dos bens escassos acontece o quê? De forma igual. Então, aí é o viés político do Marx, né? Para ele, a gente poderia chegar numa sociedade em que essa distribuição igual, ela seria possível. Essa discussão vai fazer o quê? Vai atrelar a ideia de justiça, porque a discussão da justiça, ela gira em torno dessa discussão da distribuição dos bens sociais de forma justa, ou seja, de forma legítima, que possa ser considerado legítima por todas as sociedades. O fato de ser legítima não quer dizer que não existam conflitos aí dentro, mas quer dizer, na verdade, que você daí estabelece algumas regras que se colocam acima dos conflitos. Por exemplo, a gente não questiona. Vamos pensar uma lei, por exemplo, que pode ser... Por exemplo, a gente quer que tenha 10% do PIB para a educação, certo? Mas pode ser que a lei estabeleça 7%. Se eu não concordo, não é porque eu não concordo ou que não vai ser 7 e que o 7 não será legítimo e não será o critério utilizado. Vocês conseguem entender essa diferença? Então tem um monte de coisas com as quais a gente não concorda, mas a regra ela é legítima, ela passou por uma discussão na sociedade e a gente pode até discordar dessa discussão, mas vai chegar um momento em que ela vai ser seguida e ela vai ser considerada legítima e ela que vai ser definidora das políticas que vão operacionalizar a ideia de direito. Então, essa discussão vai fazer esse atrelamento da ideia de justiça às relações sociais. Isso é outra grande transformação no mundo, na forma de entender a distribuição dos bens sociais. Porque o que é isso? Até então, mesmo depois, por exemplo, dessa consolidação da ideia de igualdade e liberdade, as coisas, por exemplo, os contratualistas, lembra lá o Hobbes, todo mundo estudou, né? O Hobbes, o Locke. O povo fazia essa discussão muito em torno da questão política. Não havia até então essa discussão assim, olha, a origem social aqui tem um peso, então a desigualdade social impõe questões de desigualdade realmente, quer dizer, as relações sociais impõem questões de desigualdade que o Estado precisa, na verdade, atuar de algum modo para favorecer o quê? Seja lá a coesão social, a diminuição dos conflitos, ou a ideia de, sabe, são discussões, na verdade, que vão aparecer a partir desse atrelamento aí. E é por isso que, por exemplo, há uma história, se a gente for olhar, no estabelecimento dos direitos. Por exemplo, os direitos sociais, digamos assim, na história, eles vão ser um dos últimos direitos que vão sendo consolidados, porque justamente para ele surgir, você teve, até os pensadores, quer dizer, isso dependeu de um amadurecimento mesmo da nossa forma de compreender a nossa sociedade, para entender que apesar da nossa representação de igualdade e liberdade, as relações sociais são definidoras de desigualdade independente da vontade do indivíduo. Não é porque eu não tenho vontade, não me esforço ou não mereço, entende? Muitas vezes, que eu daí não consigo cooperar socialmente. Então, o que acontece? Não é justo que você tenha só como critério para a distribuição da sociedade essa ideia de mérito,
Então eu sou livre e igual, sou responsável pelos meus atos e não há nada, entende, para além disso. Quando você diz que a origem social é definidora de situações, você também está dizendo que tem coisas sobre as quais o indivíduo não tem governabilidade. Razão pela qual o direito precisa, na verdade, estabelecer regras, precisa ter direito social para poder favorecer, na verdade, a menor quantidade ou de desigualdade social. Então, a partir desse surgimento, digamos, da questão social, que é essa ideia de que a origem social é definidora ainda na nossa sociedade democrática de desigualdade social, as regras de distribuição de bens, elas passaram a considerar a situação de origem do indivíduo, tá? Então, há situações sociais de grupo, de classe, de étnico-raciais, sei lá, várias coisas, né, que incidem sobre a possibilidade do indivíduo ser, digamos, mais ou menos igual, de cooperar na vida social, de viver em sociedade, de poder ter autonomia, né, e de acatar regras. Então isso tem uma interferência no modo como a sociedade se configura. Então o conceito de desigualdade social ele vai se reportar a essas diferenças de distribuição, tá, de bens entre as pessoas ou de grupos, e são o que? Diferenças que não são consideradas legítimas. Por isso que todo mundo fala, a desigualdade social é uma coisa que incomoda. Porque nem sempre uma coisa que é diferença de distribuição social está dentro do debate da desigualdade social, entendeu? Até pouco tempo, por exemplo, não era muito considerado, por exemplo, que o homem tem que ter a mesma, digamos, situação de direito em relação aos filhos, por exemplo. Hoje essa discussão já se coloca. Então isso também muda no decorrer do tempo. Bom, essa discussão toda sobre a distribuição de bens, né, de bens escassos na vida social, ela ocorre dentro entre filósofos políticos, dentro das chamadas teorias distributivas da justiça, né? E essas teorias, elas divergem em relação a essa proposição de que o acesso aos recursos escassos depende também de relações sociais, sobre as quais o indivíduo não tem governabilidade. Ou seja, não é todo teórico da teoria da justiça que vai concordar com essa proposição. Então, por exemplo, você vai ter uma posição do John Rawls, não sei se alguém já ouviu falar, que é um grande filósofo político que trata desse assunto e que vai propor a questão da equidade, é um cara que começa a discutir a equidade, vou falar mais um pouco sobre isso. Ele vai admitir essa proposição, que começou lá, né, que o Marx é o grande expoente, digamos assim. Robert Nozick, ele não vai admitir. Esse cara ele vai continuar trabalhando a ideia de distribuição do bem social bem no marco, digamos assim, do Locke, dos contratualistas, para dizer que o grande, digamos, critério para a distribuição dos bens sociais deve continuar sendo a ação do indivíduo, digamos assim, a responsabilidade do indivíduo, independente de questões de origem social. Então, agora o Rawls, que vai admitir essa questão do impacto da origem social, ele vai trabalhar o que ele chama de princípio de diferença. Então, ele vai propor esse princípio de diferença para dizer assim, o Estado ele precisa atuar, você não pode deixar a sociedade caminhar autonomamente, entregue unicamente ao critério de mérito, porque justamente as relações sociais na sociedade capitalista é geradora de desigualdade. Se você fizer isso, você vai produzir cada vez mais desigualdade. Então o Estado precisa de arranjo, precisa ser forte, precisa de arranjo institucional capaz de corrigir ao longo do tempo, tá, desigualdades. Então isso é um divisor de águas nos anos 60 sobre a forma como se pensava a distribuição de bens sociais no âmbito das teorias distributivas da justiça. E o Rawls, desde então, desde os anos 60, ele impacta, tá, digamos assim, as políticas públicas, né? E ele vai propor o princípio da equidade. O que é justamente o princípio da equidade? É a ideia de que você, nas sociedades democráticas, você não pode nem prescindir da liberdade básica do indivíduo, que é a liberdade de poder julgar a ação do Estado, de se associar, de ser livre para poder fazer política, tá? Mas também você não pode prescindir da ideia de igualdade.
que é justamente a ideia de reconhecimento entre os pares, de que todos nós somos iguais justamente para participar e cooperar na vida social. Mas como você faz consegue esse equilíbrio se você deixar como critério somente de distribuição, somente o mérito na sociedade capitalista que só gera desigualdade? É aí que ele vai introduzir o princípio da diferença, para dizer que esse princípio vai dar ao Estado a prerrogativa de estabelecer arranjos institucionais cujo princípio não será meritocrático, tá? Mas terá a ver, na verdade, com justamente essas situações e correções de situações de origem que impactam a desigualdade social. Por isso que daí vem aí um monte de discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a questão das cotas tem origem nessa discussão, né? E várias outras coisas que foram se estabelecendo no mundo a partir disso que ele vai expor. O que ele, na verdade, ele está dizendo? Ele falando assim, olha, se a gente quiser viver numa sociedade democrática, com isso ele está dizendo o quê? Eu não estou propondo uma ruptura e uma transformação social. Eu não estou propondo o comunismo. Eu não estou propondo que o Estado possa acabar com o direito da liberdade igual para estabelecer a divisão igual entre todos, que seria a proposta, digamos, marxista, ou uma proposta comunista, ou outras propostas que daí, entendeu? Porque aí você vai dizer, para você fazer a distribuição igual entre todos, você precisa de um Estado forte que faça isso. E que tenha o direito de impedir a liberdade básica. Que é, por exemplo, o que acontece em Cuba, né? Que é um país super interessante, que tem direitos sociais, quer dizer, bem estabelecidos, né? Mas onde, por exemplo, para você sair de Cuba, você tem que pedir permissão. Você quer viajar? Você tem que pedir permissão para o Estado. Vocês entendem essa diferença? Isso exemplifica bem, para a gente pensar que para fazer a igualdade, né, entre todos, isso tem um custo do ponto de vista da liberdade do indivíduo. É isso que o Rawls está discutindo, tá? Então, o que eu já falei também. Então, assim, a proposta do Rawls é que a equidade seria esse princípio que seria capaz de, digamos, dar continuidade à ideia de que os indivíduos podem ser livres e o Estado não tem direito de se impor frente a essa liberdade, mas também o Estado tem a obrigação de garantir uma igualdade. Mas não é a igualdade total, não tem como. Para garantir a igualdade total, para ele, o Estado tem que incidir sobre liberdade, entendeu? Então, ele vai propor a equidade. Então, a equidade é uma igualdade que não é a igualdade total, mas é a igualdade que vai permitir que todos possam cooperar na vida social e que nenhum grupo social vá, na verdade, digamos assim, viver de uma forma indigna, vá ter um acesso a uma quantidade tão minúscula de bens sociais, de recursos, que esses grupos sociais, na verdade, a relação deles com a vida social fique prejudicada. Então, é um pouco isso. Então, isso, né, assim, há várias críticas a essa proposição do Rawls, certo? Então, assim, tem o Amartya Sen, que foi orientando dele, que é um Rawlsiano, se diz um Rawlsiano, mas ele critica o Rawls num ponto que ele acha que o Rawls ele dá muito poder para o Estado e esquece um pouco o poder que o ator tem na consolidação e no formato, digamos assim, das sociedades. Ele acha que a forma como o Rawls, na verdade, dá poder para que o Estado estabeleça esses arranjos institucionais, não considera muito essa questão do ator. Eu particularmente não acho isso não, mas assim, eu acho assim que o Rawls ele acha assim que o ator, o sujeito, ele existe também devido o arranjo social, a vida social, a sociedade, ela é para ele primeira em termos de
digamos assim, de ordem de prioridade. Então, assim, o tipo de sujeito, de ator que eu sou, para ele, depende de como é que se estabelece a vida social. Então, por exemplo, se a vida social ela é equitativa, se todo mundo tem, digamos, um acesso aos bens, de modo que ele possa cooperar e de modo que ele possa fazer política e julgar as ações do Estado, você vai ter o que ele chama de sociedades bem ordenadas. São sociedades que vão dar ao ator e ao sujeito a possibilidade, entende, de serem ainda mais ator e sujeito, digamos assim, de participar mais, de uma forma mais autônoma da vida social. Então, para mim, ele estabelece, digamos assim, uma ideia que é bem sociológica, na verdade, né? Que nós não somos nada antes, digamos, da sociedade, né? A gente depende da sociedade até para falar, para andar, para viver, para aprender tudo. Muito bem. Agora, como que esse debate vem, na verdade, sendo apropriado para a área da educação, tá? Bom, nos anos 60, a gente teve lá o relatório Colgan, né? Não sei se você já ouviu falar, que foi uma grande pesquisa feita nos Estados Unidos, que foi, na verdade, o primeiro grande estudo que foi feito no país como um todo, o primeiro grande estudo que vai mostrar que, na verdade, o desempenho dos alunos na escola, o rendimento desses alunos, estava mais correlacionado, digamos, à origem social desses alunos, ao background das famílias, ao nível socioeconômico dos alunos, do que o que explicava mais o desempenho, das diferenças de desempenho desses alunos, era justamente a origem social. Olha que interessante, né? Por quê? Porque até então, isso não é... Hoje a gente fala disso como se fosse... Todo mundo fala disso, né? Mas não foi sempre que isso foi uma coisa perceptível, né? Isso se colocou para nós por causa do avanço das ciências sociais, do avanço das estatísticas, da possibilidade de fazer teste padronizado em larga escala, que foi mostrando, né, como é que isso na verdade acontece, como que a escola não conseguia romper com a questão da origem social. Vê que é uma discussão próxima da discussão que a gente estava fazendo até há pouco? Aí na França, o Bourdieu e o Passeron, por outro caminho, vai fazer uma discussão muito parecida, que é a questão da reprodução social, né? O que é que ele vai mostrar? No fundo, ele vai mostrar, olha, não sei por que vocês estão comemorando tanto essa história de democratização da educação na França, porque quando a gente vai ver no frigir dos ovos, os filhos dos operários, eles continuam tendo profissões muito próximas das seus pais, e os filhos industriais, né? E depois várias outras pesquisas mostrando que a trajetória dos alunos, que eram filhos de operários, que eram os mais pobres na vida social, eram aqueles que tinham problemas nas suas trajetórias escolares. Então, assim, o que está se dizendo? A mesma coisa que o Paulo disse, certo? A trajetória escolar está fundamentalmente vinculada à origem social dos indivíduos. Tá? Isso, gente, foi uma coisa que se viu a partir dos anos 60. A gente acabou de enxergar isso, tá? Porque faz muito pouco tempo. Para a gente digerir, entender, e toda a sociedade passar a agir de uma forma diferente, ou é possível agir de forma diferente, são questões que a gente tem que se colocar. Então, nesse momento histórico é que vai surgir esse conceito de desigualdade escolar colado à percepção do desempenho, né, porque o desempenho é um pedaço da aprendizagem dos alunos, não é toda a aprendizagem dos alunos, certo? Aprender na escola, tem um monte de coisa que você pode aprender, mas não é tudo que você consegue medir num teste padronizado na alta escala. Você mede lá os conteúdos que são previstos, digamos, na grade curricular, dentre aqueles que é possível, na verdade, você fazer uma medida, certo? Para que você possa comparar todo mundo, certo? Isso que é um teste padronizado na larga escala, não é sobre tudo que a gente está falando, é um pedacinho. Mas o conceito de desigualdade escolar, atrelado a essa ideia de desempenho, foi muito importante para a gente perceber, falar um pouco dessa relação entre, digamos, desigualdade escolar e desigualdade social, que é disso que se trata. Muito bem. Aqui, o que a gente está falando?
que os estudos sobre rendimentos dos alunos por meio de testes permitiram fazer essa observação da correlação entre desigualdade escolar e desigualdade social. Tá? A trajetória escolar está correlacionada, na verdade, com a desigualdade social. A desigualdade escolar ela afeta e é afetada pela desigualdade social. Então, faz sentido eu fazer uso de categorias lá, que a gente estava falando até então, né, sobre, que vem lá das teorias distributivas da justiça, para pensar essa tal de distribuição, né, da educação escolar, que é um bem social caro e que influencia o acesso às posições vantajosas na vida social. Muito. Influencia pouco, não. Uma coisa é eu chegar numa empresa com um diploma da USP, sabe? Tendo passado por uma melhor escola. E outra coisa é eu chegar numa empresa com um diploma de uma escola particular, que não é tão bem considerada. Então, quer dizer, o acesso, digamos assim, como é que eu vou falar? A trajetória escolar, ela no Brasil, sobretudo as pesquisas falam, sobretudo nas sociedades de desenvolvimento, menos do que nas desenvolvidas, o acesso e a trajetória escolar ela é super definidora da posição vantajosa na vida social. Isso é muito sutil, gente. A gente tem que entender que a posição vantajosa na vida social não tem posição vantajosa para todo mundo. Por mais que a gente se represente como livre igual, como podendo tudo, tá? Na vida real, não há posições vantajosas para todos. Não há. Então, isso é uma guerra, vocês entendem? É uma disputa. E isso se coloca no mundo da política. E o Brasil é um país que tem muita dificuldade de trabalhar arranjos institucionais pela igualdade. Então, a disputa que a gente está vivendo hoje em torno da educação, que a gente, primeiro, ampliou para todo mundo de forma muito tardia, tá? A gente precisa pensar muito sobre isso para ver onde estão os posicionamentos que são realmente defensores da democratização da escola no Brasil. Nem sempre o discurso, entende? Ele é esclarecedor. Às vezes o discurso ele é camuflador. E o que está acontecendo no Brasil sempre é um momento realmente de disputa muito grande, porque não tem bens sociais para todo mundo não, tá? Quer dizer, são bens raros, né? Por isso que você tem que estabelecer direito e por isso que é tão difícil conseguir, né? O que tem alguns autores que são super importantes para falar dessa apropriação, digamos, dessa discussão das teorias distributivas da justiça para pensar a educação escolar. O primeiro deles eu acho que é um dos maiores, que é um dos maiores sociólogos hoje do mundo, que é o François Loubet, que eu acho que vocês já têm conhecido. Ele tem um livro publicado no Brasil que chama O que é Justiça na Escola, que é um livro bem fininho, muito bom. Quem tiver oportunidade, acho que vale a pena ver. Tem um cara de Genebra que chama Marcel Craé, que tem um livro que foi traduzido em Portugal, que chama, a tradução portuguesa chama Pode a Escola Ser Justa e Eficaz? Tá? Eu não sei o número do ano, o ano que ele escreveu o livro, lá originalmente é 2000, mas a tradução de Portugal é posterior, eu não sei o ano. Tá? E o que eles vão propor? Eles vão dizer que para a educação básica, um meio, né, na educação básica, que é direito de todos, você não pode trabalhar com o princípio meritocrático, porque não é justo. Por quê? A educação básica é definidora da trajetória escolar. A educação básica ela é obrigatória e subjetiva, eu não escolho. Eu, como indivíduo, não escolho, eu sou obrigada, a família é obrigada a colocar. Então, o Estado ele é obrigado a distribuir igualmente, para ser justo. Então, isso é uma mudança muito grande. Isso quer dizer que eu tenho que ter um arranjo institucional que garanta que todos tenham que ir à escola, então eu tenho que garantir que todos estejam lá. Mas mais que isso, eu tenho que garantir que todos aprendam aquilo que a sociedade definiu que é importante de ser aprendida na educação básica. E a isso o Loubet chama de igualdade base e o Craé vai chamar de igualdade de conhecimentos adquiridos, mas são coisas bem próximas assim, na teoria dele, sabe?
E para você fazer isso, daí a sociedade tem que definir, então, quais são os conteúdos, o que é que tem que ser realmente aprendido, então, nessa tal de educação básica. O que as crianças não podem sair sem dominar? Todas. Pode haver diferença? Pode haver diferença. Pode ser que tenha gente que seja tão, sabe, sublime, que consiga aprender mais, porém menos não pode haver na educação básica. Isso para eles chamam de injustiça. A partir do momento que a educação básica é direito subjetivo obrigatório, o Estado tem que garantir um arranjo institucional que faça com que as crianças aprendam aquilo tudo que foi definido que deve ser aprendido. Isso romperia com a ideia de reprodução social. Isso romperia com a ideia, por exemplo, de violência simbólica na escola. Só que isso é uma coisa muito difícil de ser feita. E só pode ser feito por meio da política, de arranjo institucional. Que isso é uma discussão que é feita lá pelo Rawls. O Rawls vai dizer o seguinte: equidade numa sociedade democrática que se representa como igual e livre e onde a estrutura social produz desigualdade o tempo todo, só pode existir por meio da ação do Estado. Se você larga as escolas e todo mundo fazendo como quer, só gera desigualdade. Essa é a discussão que está se fazendo. Isso não quer dizer que a escola onde eu esteja, sozinho lá, fazendo meu trabalho, não faça um trabalho espetacular. Mas se a minha escola faz um trabalho espetacular e todas as crianças lá estão aprendendo e a escola do lado não faz, eu estou gerando desigualdade. Eu estou fazendo que a criança que acessa a minha escola aprenda tudo, mas as crianças que estão acessando a escola do lado não estão aprendendo tudo. Então, assim, por isso, essa ideia que o Dubé e o CRAE chama de que o Estado precisa fazer uma espécie de, ele chama de pilotagem, digamos assim, e o Dubé ele concordaria com uma expressão de vigilância, digamos assim, daquilo, vigilância e pilotagem sobre o quê? Sobre os processos que são realizados nas escolas, ou seja, a gestão, as práticas pedagógicas e sobre os resultados que são aí encontrados. É aí nessa discussão que você encontra um sentido, digamos, para a avaliação externa. Para além da avaliação que o professor faz, o Estado teria que ter uma visão do todo. O que a escola X está fazendo, a Y está fazendo, a B está fazendo, a A está fazendo. Como é que eu vou poder ver se a minha rede está gerando desigualdade escolar ou não? Porque isso tem uma correlação com desigualdade social. Essa situação costuma ser pior, digamos assim, costuma gerar desigualdade social, impactar a desigualdade social, sempre prejudicando quem tem menos acesso aos bens na vida social. Tá? Bom, falei. Então aqui você vai entrar então em cena essa justiça como equidade, né? Não é justiça como divisão igual para todo mundo, necessariamente, mas na educação básica é praticamente divisão igual para todo mundo. Então é praticamente garantir sim, todos aprendam o que tem que ser aprendido. Diferenças podem existir para superior, mas não para inferior, entendeu? Não para menos. E que isso só pode ser fruto da política. Bom, o que isso tem a ver com o conceito de qualidade da educação? Por fim, né? Tem tudo a ver, tudo a ver. Porque dependendo de como você compreende o modo como a sociedade deve distribuir e o modo como o Estado deve agir frente à distribuição do bem escolar, do bem educação escolar, né? Você vai defender um ou outro conceito. Se você, por exemplo, olha, no Brasil, por exemplo, né, o conceito de qualidade da educação foi inicialmente demarcado, né, numa relação contraditória entre a necessidade de promover o acesso à educação e a igualdade de oportunidades, e com uma constante preocupação por parte dos educadores, dos especialistas, com o nível de qualidade de ensino, que é uma proposição lá do Azanha, né? Então a discussão era muito essa, a gente massificou, e até hoje não tem isso, né? A gente massificou a escola e a escola ficou horrível. A escola hoje no presta era ótima nos anos 60.
Aí o básico vai falar, era ótima para quem acessava, certo? Mas para a maioria da população que não acessava, ela não era nada. Então é melhor ter a que tem hoje. Então essa discussão de dizer que a qualidade da educação hoje é pior do que a dos anos 80, isso não é verdade. Tá? Isso só é verdade para a elite do país, não para todos. Não para quem não acessava, porque tanto que as pesquisas, por exemplo, que a Maria Malta coordenou sobre o que os pais acham sobre a escola, os pais gostam da escola, certo? Da escola pública. Por quê? Eles não tiveram esse acesso que os seus filhos tiveram. Então, para eles, a escola oferece para os seus filhos muito mais do que eles tiveram em termos de distribuição de bem, educação escolar. Bom, aí tem uma história assim, ó, que o Romualdo, lá da USP, né, que foi meu orientador, ele faz, que assim, isso aconteceu no mundo todo, mas no Brasil também. Que, assim, primeiramente você discutiu o conceito de qualidade na relação com acesso, que foi no momento histórico que para você, na verdade, na educação básica, você não tinha acesso. Então, qualidade era, digamos, o país que tinha mais qualidade era aquele país que conseguia, né, acesso de todos. Então, depois você teve aqui no Brasil uma discussão com a questão do fluxo. Hoje a questão do fluxo ainda é um problema, mas está muito mais regularizado. E mais recentemente a gente entrou aí na questão dos resultados, né, a questão do desempenho, certo? Que isso só foi possível, né, por meio dos testes padronizados em larga escala. Eu estou falando isso porque assim, muita gente é super crítica aos testes padronizados em larga escala, né? Eu defendo que eles em si, eles podem ser muito favoráveis à melhoria e à democratização e à possibilidade de que o Estado realmente constitua arranjos institucionais para melhorar a qualidade da educação. Mas como tudo na área da educação, eles também são objeto de disputa. Então eles também podem ser mal utilizados e eles também podem ser bem utilizados. É um objeto de disputa, né? Então eles não são mal em si. Mas o que eu queria dizer para vocês mesmo, finalmente, é o seguinte. Quando se discute qualidade da educação, discute-se necessariamente os meios de distribuição da educação escolar, tá? Que podem ser entendidos só como processos e como insumos, não é? Tem muita gente que discute só até aí, tá? E dependendo da concepção política que se tem, considera-se também que o resultado é uma coisa importante. Lá indo nos fundamentos da discussão, para que tipo, digamos, de formulação teórica a questão dos resultados é importante. É importante para quem acha que a origem social impacta a desigualdade social. Aí é que então, quando o Estado faz alguma coisa, ele tem que saber como é que realmente essa distribuição está acontecendo. Então ela importa para os igualitaristas e para os chamados igualitaristas liberais, que é a posição lá do Rawls, digamos, né? Então, por quê? Porque essa concepção política está preocupada com a consequência dos arranjos institucionais no que tange a distribuição dos bens sociais que esse arranjo institucional gerou, tá? Os liberais, digamos, os liberalistas, ali na linha do Nozick, para eles, a gente não tem que se preocupar com consequência. Sabe por quê? Para ele, isso não tem relevância. Para ele, o relevante é só o processo. Se eu tiver um processo educacional justo, acabou necessariamente a justiça, tá? Só que na vida real, na vida prática, digamos assim, como diria Marx, né? A consequência do meu processo, isso na minha concepção, ela tem um impacto sobre a desigualdade social. Então eu não posso parar na discussão de qualidade, na fase de insumo, de recurso que entra na escola, de material, e na prática que eu realizo. Eu preciso ver que resultado que isso gera. Porque na escola, o conflito, tá? Ele está presente. O conflito em torno da distribuição do bem social, educação,
E esse conflito que tem na sociedade como um todo, ele está presente dentro da escola. Né? Isso não é porque tem gente má, não é nada disso. A sociedade funciona assim, ela produz desigualdade. A gente tem representações que fazem com que a gente haja e às vezes a gente não tem nem consciência das nossas representações. Os professores, eles não classificam os alunos e no fundo as pesquisas mostram daí que provavelmente, muito provavelmente, as crianças que são filhas, digamos, de famílias mais pobres, são sempre a que estão numa pior classificação. Eles não fazem isso porque eles têm consciência, porque eles querem. É uma representação, são coisas que estão na vida social, que faz com que as ações aconteçam, é independente da nossa vontade. Por isso, a importância, tá, do arranjo institucional, de um olhar realmente transversal em toda uma rede educacional e de um olhar sobre as consequências daquilo que é feito na vida social. Agora, como se mede esse resultado é outra discussão. Né? Ele é importante. Agora, como a gente acha que tem crítica aos testes padronizados, então como que a gente pode melhorar? Vamos discutir. Vamos ver como é que tem que ser feito, então, o que pode ser melhor, né? Isso tudo é objeto de disputa. Mas, assim, essa discussão que eu trago para vocês é para dizer, assim, que o conceito que eu defendo de qualidade da educação tem a ver com concepções políticas que muitas vezes não estão nem explícitas, sabe, na vida social. E a gente precisa pensar que se a gente realmente quer que no Brasil a desigualdade escolar impacte menos a desigualdade social, porque hoje isso é uma coisa absurda, é muito forte, até porque há essa diferença de elite que vai para a escola particular e as camadas mais pobres que vão para a escola pública. Daí já é, digamos, uma divisão altamente injusta. Então é uma injustiça muito grande. E dentro da escola pública, essa injustiça ela permanece. Então, assim, o Estado, a força que a gente tem que atribuir, na verdade, a ação do Estado para que ele consiga arranjo institucional que vai rompendo, né, com essa forma de... É uma coisa importante. Então, assim, aí eu vou fechar dizendo que eu acho que a melhor formulação para pensar, digamos, a qualidade da educação, eu gosto muito daquela formulação do Romualdo mesmo, que ele vai dizer que tem 3 dimensões relevantes para a gente pensar a qualidade da educação. A dimensão dos insumos, que é altamente relevante, que aí vai entrar todo o material, e aí tem a ver com grana, certo? Tem a ver com os 10% do PIB, tem a ver com um monte de coisa. A dimensão de processo, que tem a ver com a escolha que eu faço, o como eu ajo, porque, gente, eu mesmo na minha tese, eu mostrei que tem município que tem mais dinheiro que outros que fazem muito melhor. Então, assim, não tenhamos ilusão, o Dubé fala claramente isso. Dinheiro na educação é básico, é fundamental, mas com muito dinheiro na educação a gente pode continuar produzindo desigualdade social, desigualdade escolar, assim, ó, tranquilamente. Basta fazer a escolha errada, tá? Basta fazer a escolha errada. Basta a gente não cuidar do resultado que a gente está fazendo. Então, e a dimensão do resultado, que é justamente você tá olhando, né? Então, eu tenho dinheiro, certo? Eu tenho recurso, eu faço uma escolha, que vai ser uma escolha informada, mas nem assim eu tenho garantia de que o resultado que eu vou gerar vai ser o melhor. Porque os conflitos presentes no âmbito escolar são muito fortes. Então, por isso eu gosto dessa formulação, desse tripé, que eu acho que dá conta desse todo, tá? Então, era um pouco o recado que eu queria dar para vocês. Desculpa que eu acabei ultrapassando aí. Obrigada.